Seja muito bem-vindo a mais um episódio Rumo ao 10K, onde aqui a gente discute as estratégias para você, fisioterapeuta, ganhar acima de 10 mil por mês agora em 2020. Então eu sou o fisioterapeuta Jorge Vasconcelos, muito prazer se você não me conhece, e o tema de hoje, agora, é como ter criatividade e já definir nessa live de 10 a 100 temas de postagens que atrai pacientes. De verdade, físico, de 10 a 100 temas é só o começo, você pode sair com muito mais dessa live. E você vai ver isso de forma prática. E por que eu decidi fazer essa live hoje exatamente? Porque durante as próximas lives dessa semana, eu quero fazer uma postagem com você ao vivo. Eu vou, do início ao fim da postagem, fazer ao vivo junto com vocês. Então eu pensei assim, poxa, então eu tenho que trazer um tema antes, porque de nada adianta eu chegar com eles e mostrar, fazer uma postagem ao vivo com o pessoal, mas eles não sabem a postagem que eles podem fazer. Então bora definir hoje o tema da sua postagem, de 10 a 100 temas, para quando a gente chegar fazendo a postagem ao vivo, você já ir reproduzindo aí do outro lado da tela, tá bom? Então lembrando, de segunda a sexta, todos os dias, sempre às 8h57 da noite e agora também às 11h57 da manhã, nós estamos ao vivo aqui no episódio Rumo aos 10K. Todos os dias, em dois horários agora, 11h57 da manhã, a gente está almoçando juntos, rumo aos seus 10 mil por mês, para um dia eu poder pagar o seu almoço, e também agora a gente está à noite, jantando juntos às 8h57 da noite, para poder pagar o seu jantar e te passar um dia completo, hein? Quem sabe tomar um açaí? Aqui na minha cidade a gente é fã de açaí. Então vamos lá, físio. Então focando agora no tema da nossa live de hoje, se você está aqui comigo no Instagram, se você está aqui comigo no YouTube, ou se você está aqui comigo no Facebook, deixa o joinha aí nos comentários quando eu compartilhar algo com você que fez sentido com você, e também vai deixando as suas dúvidas para no final a gente responder ela e destruir todas, para você saber o que fazer, o que não fazer, sempre te levando aos seus 10 mil por mês, tá? Então vamos lá. A primeira coisa que é importante você entender, que na questão da postagem, é que você também pode fazer postagem. É que você também consegue. E por que eu te digo isso? Hoje mesmo eu recebi uma mensagem, eu não sei se vocês viram uma postagem que eu fiz de um cachorro fazendo tipo um sinal de silêncio. Pois então, aquela postagem deu o que falar. E aí teve uma pessoa que me mandou uma mensagem: Jorge, deixa eu te fazer uma pergunta. Você faz essas postagens sozinho ou você contrata alguém, algum design, alguma pessoa de publicidade? Como é que você faz suas postagens? E aí eu falei assim, não, sou eu mesmo que faço, você não precisa contratar ninguém. Se você quiser, você até pode, mas inicialmente eu nem aconselho, tá? Eu sei que alguns de vocês, talvez você já tenha tentado contratar agências de publicidade e marketing e vocês não tiveram resultado. Vocês estavam investindo um dinheiro e estavam afastando os pacientes. E você vai entender nessa live o porquê isso aconteceu, tá? Nada de certo, nada de errado, mas você vai saber qual foi o seu erro aqui, se você já cometeu esse erro, que costuma ser um erro fatal. Então, sim, você também pode fazer com o seu celular ou com o notebook. O que você vai perceber aqui? Que o que atrai paciente vai ser o seu conhecimento, porque você sabe o que o paciente pensa, sente e vive. E vou te mostrar isso de forma prática e de forma simples hoje aqui, tá? Então é totalmente possível você fazer com o seu celular. Então, para quem tem interesse, que foi o caso dessa pessoa, qual foi o programa então que você usou? E eu falei para ela. Então fica comigo que eu vou te falar aqui no final da live, tá? No decorrer da live. Então vamos lá. Então você não precisa necessariamente contratar alguém. Você também consegue fazer vídeos que atraem paciente, você também consegue fazer fotos que atraem paciente, se assim você quiser, ou até mesmo os dois, sem contratar ninguém, tá? Porque o que acontece? Aqui eu vou compartilhar com você, pensa como se fosse um GPS de um carro. No GPS do carro, se você quer sair da sua cidade e quer ir no shopping, por exemplo, e você não sabe o caminho, você fala lá, GPS, eu quero ir para o shopping. E ele vai te falar os seus próximos 5 metros. Um GPS, ele até traça o trajeto para você, mas ele não vai falando todas as ruas para você.
logo no primeiro contato. Não, ele fala assim, ó, nessa rua segue à frente, na próxima rua dobra à direita. E aí depois que você dobra à direita, agora sim, na próxima rua dobra à esquerda. Ele só vai te falando os próximos 5 metros. Então aqui na nossa postagem, foca nos 5 metros que funciona. E que vai te levar ao seu resultado de atrair pacientes com postagem, no caso do objetivo da nossa live. Como eu te disse, a gente vai fazer uma live fazendo postagem na prática. E os seus próximos 5 metros, antes de fazer uma postagem na prática, é definir o tema do tema da postagem que você quer fazer. E de hoje você vai sair daqui de 10 a 100 temas ou até mais, se assim você quiser, tá? Então vamos lá. O que é importante você entender antes de te mostrar os temas da postagem? Isso é importante porque a partir de agora, se você pega o conceito de qual é uma postagem que atrai paciente, você faz a qualquer momento e a hora que você quiser e de onde você quiser, sem necessariamente o George estar do seu lado. Então pensa assim, ó, a postagem que funciona é aquela que a gente conversa com a pessoa que está lendo aquele texto ou é aquela que a gente conversa com a pessoa que está assistindo aquele vídeo. Então, a postagem é uma forma de você conversar com o seu paciente ou o seu potencial paciente. Dito isso, a gente só consegue conversar com alguém quando a gente está falando de algum assunto que a pessoa tem interesse. A pessoa tem que ter interesse naquele assunto. Se não for assim, ela deixa passar aquela conversa, ela te ignora. Então, uma postagem que atrai pacientes, independente se for foto, vídeo, texto, áudio, o que for, tem que ser algo que a pessoa, o seu paciente, queira saber. E claro, esse assunto, esse algo, está relacionado à doença e lesão dele, que consequentemente está relacionado ao seu tratamento. Então tem que ter esse link aí, tá? E por que é importante você entender isso? Nesse primeiro momento. Porque aqui entra o perigo de você contratar empresas ou profissionais de marketing e publicidade. Porque quer queira ou quer não, ele não estudou sobre aquele paciente. Quem passou anos e anos, cursos e pós-graduações para entender o paciente foi você. Você estudou o paciente. Então você sabe o que o paciente pensa. Você sabe o que o paciente sente. Você sabe o que o paciente vive consequência daquela doença e lesão. O profissional ou a empresa de marketing e publicidade, eles não sabem disso. Eles não sabem esses detalhes. Vocês vão ver na postagem na prática que são esses detalhes que você tem que colocar na postagem para atrair pacientes. E aí, como eles não sabem disso, consequentemente, eles acabam falando sobre, por exemplo, aparelho, sobre técnica, sobre o seu tratamento em si. E não são esses fatores que atraem pacientes. Isso tende a afastar o paciente, porque não é algo que o paciente tem interesse. George, o que o paciente tem interesse, então? Ele quer saber exatamente se aquela doença ou lesão dele tem uma possibilidade de cura ou melhora. É isso que chama a atenção do seu paciente. Então, o foco da sua postagem, o foco da sua conversa deve ser em mostrar para o paciente, conversar com ele que, ó, paciente, essa sua doença e lesão, ela é um problema que pode ser resolvida. Tem uma possível solução completa ou parcial, dependendo da sua área de atuação. Mas todas as doenças e lesões, elas podem ser melhoradas. E é exatamente isso que você tem que mostrar para o seu paciente, tanto na hora da sua postagem, quanto na hora de uma avaliação, você estiver avaliando ele. Muitas vezes a gente cai no erro de querer falar de técnica, aparelho, as pós-graduações que a gente tem, mas não são esses fatores que chamam a atenção do paciente. E sim, se aquela doença e lesão dele, se ele vai melhorar. É simplesmente isso que você tem que focar. Então, isso é muito perigoso. Toma cuidado com isso. Qual é o momento ideal de você contratar alguém para fazer suas postagens se um dia você quiser? O dia que você delegar essa função. É quando você já souber fazer a postagem. Por quê? Você vai precisar treinar essa pessoa e falar assim, ó, é isso aqui que atrai pacientes. São essas palavras que você tem que usar, são esses termos que você tem que fazer e assim por diante. Então, quando você souber, aí sim, se você quiser, você contrata. Mas é um dinheiro que não necessariamente nesse primeiro momento você precisa utilizar. Até porque, se você não sabe fazer postagem, se você não sabe o que falar na postagem,
Aí vem a agência de marketing e publicidade e fala de técnicas, aparelhos e assim por diante, só coisas que afastam o paciente. Isso faz sentido para você? Então, toma só um pouco de cuidado com isso, tá? Põe aí pra mim nos comentários se faz sentido ou se não faz, você que tá aqui no Instagram, você que tá aqui no YouTube, você que tá aqui no Facebook. Põe aí se faz sentido ou se não faz e tá tudo bem. Ó, vamos pra parte prática então, como é que você vai definir de 10 a 100 temas ou até mais de postagem que atrai pacientes? Ó, lembrando, você que tá aqui comigo no Instagram, ó, aqui ó, tem um aviãozinho. Clica nesse aviãozinho e compartilha com todos os fisioterapeutas que você conhece. Manda para eles, para nossa família ir crescendo, rumo aos seus 10 mil por mês. Você que está aqui no Facebook e aqui no YouTube também. Aqui embaixo tem um botão de compartilhar. Compartilha com essa galera. Por sinal, se você está aqui no YouTube, aqui, eu não sei se aqui tem um botão vermelho. Se inscreve no canal, do lado tem um sino. Toca nesse sino, badala esse sino. Porque aí você está falando para o YouTube que você é da família F10K. Você ganha acima de 10 mil por mês ou você quer ganhar acima de 10 mil por mês. E ele vai te notificar toda vez que tiver algum assunto que possivelmente vai te ajudar. Então se inscreve para o canal e embaixo vai ter uns links. Lá você pode entrar no Fisiogram, o canal gratuito no Telegram, onde lá eu mando áudio quase que todos os dias para você ganhar acima de 10 mil por mês. Tá bom? Então vamos lá, ó. Cadê? O vento voou tudo. Então, físio, se o que o paciente quer saber, se o que interessa o paciente é um assunto que vai ajudar ele na melhora da doença ou lesão dele, a dica ouro padrão, eu vou te dar aqui várias formas de você definir agora, de 10 a 100 postagens ou até mais. Então, mas a dica ouro padrão é, em algum momento na vida, ó, para um pouco, pense comigo aqui. Quando alguém entrou em contato com você, seja por telefone, seja por direct, seja no WhatsApp, ou até mesmo quando você estava fazendo a avaliação do seu paciente, ou até mesmo quando você estava atendendo o seu paciente, os seus pacientes, eles te fizeram algumas perguntas sobre aquela doença e lesão dele. Vou te dar o meu exemplo. Vamos supor, George, a minha dor de coluna tem cura? Eu já estou com dor há 30 anos, tem cura? Então, é uma pergunta. George, o que eu preciso para melhorar essa dor insuportável? George, será que eu vou ter que parar de correr porque a minha dor de coluna é insuportável? Então, aqui eu já falei umas 3 perguntas que os pacientes comuns perguntam. E aí, para agora um pouco e pensa, quais são as perguntas que os seus pacientes te fazem? Por que isso é importante? Lembra? Eu te falei que o que atrai paciente na postagem é algo que ele tem interesse. Se ele está te fazendo uma pergunta sobre essa doença e lesão ou sobre alguma coisa que esteja relacionada ao seu tratamento, significa que ele tem interesse nesse assunto. Então, esse é o padrão ouro número 1. A pergunta do seu paciente é um tema de postagem. Cada pergunta é um tema de postagem. Cada pergunta é um tema de postagem e a resposta que você daria para o seu paciente é o conteúdo da postagem, é o que você iria escrever num texto com foto ou é o que você iria falar num vídeo, por exemplo. Então não interessa se o seu paciente ele fez uma pergunta na caixinha do direct, não interessa se ele fez uma pergunta, por exemplo, te ligando, se ele fez uma pergunta no WhatsApp, se ele fez uma pergunta na avaliação, se ele fez uma pergunta na hora do tratamento. Todas as perguntas que ele fez é um tema de postagem que você pode abordar. Independente da sua área de atuação, na estética, as pessoas perguntam: George, será que é possível emagrecer? Eu não atendo estética, né? Mas quem atende é um questionamento, pergunta: será que é possível emagrecer? O que eu preciso fazer para emagrecer? Como é que é possível emagrecer em X tempo para o carnaval, para o verão? Eu não sei. Para um pouco e pensa, chocolate engorda mesmo? Quando eu estou fazendo um tratamento de emagrecimento na dermatofuncional, na estética, eu tenho que parar de beber? Eu tenho que parar de comer? Então, cada pergunta dessa é um tema de postagem que você tem que fazer. Então, você vai pegar um papel em branco, ó. Pega um papel em branco, você vai pegar uma caneta e aí você vai escrever quais são as perguntas que o meu paciente me faz. Quais são as perguntas que o seu paciente te faz, físio?
Cada pergunta é um tema de postagem. E eu tenho certeza que cada paciente te fez no mínimo 3 perguntas. No mínimo. E por que o padrão ouro número 1? Porque ele já está te falando exatamente o que ele quer saber, o que ele tem interesse. E uma dica, você não precisa mudar aquela pergunta. Você não precisa tentar mudar. Responde exatamente o que você responderia. É isso que você tem que escrever na sua foto com texto. Ou é isso que você tem que falar no seu vídeo. A pergunta é o tema. A resposta é o conteúdo da postagem. É o que você vai postar. Antes da gente ir para o próximo passo, isso faz sentido para vocês? Põe aí nos comentários se faz sentido. Faz assim, ó. Põe aí nos comentários para mim se você sabe, se você lembra agora rapidamente uma pergunta que um paciente te fez. Porque uma pergunta já vai ser a sua primeira postagem. Eu quero saber se você lembra de uma pergunta. Fala assim, ó, lembro. Põe aí, lembro. E se você não lembra, tá tudo bem. Eu vou te ajudar nos próximos passos. Aí você põe não lembro, só para saber. Põe aí, ó, botar o joinha. Né? Galera, acostumei com o joinha, agora todo mundo, o pessoal botando joinha. Ok, ó, lembro, joinha, sim, faz sentido. Então, ao final dessa live, primeira tarefa, anota um máximo de perguntas para ficar de forma prática, né? Você tem que colocar em prática para funcionar. Então, ó, pega um papel, pega uma caneta e anota um máximo de perguntas que você lembra. E toda vez que surgir novas perguntas, você, no seu dia a dia mesmo, você vai anotando. Poxa, isso aqui pode ser um tema de uma postagem. Poxa, isso aqui pode ser uma postagem. E você vai produzindo isso aí, tá? Agora, vamos supor que você não lembra de nenhuma. Você não lembra de nenhuma dúvida. Tá tudo bem, acontece. Às vezes, quanto mais a gente quer lembrar, é o momento que a gente menos lembra. Então, o segundo passo que você pode fazer é que você pode abrir uma caixinha no Stories de perguntas e respostas. Por exemplo, o que você me perguntaria se você tivesse 1 hora comigo? Ou então, se a gente tomasse um café, qual é a pergunta que você me faria sobre XXX? Então, me faça uma pergunta sobre hérnia de disco, me faça uma pergunta em como emagrecer, me faça uma pergunta sobre Parkinson, me faça uma pergunta sobre pneumonia, me faça uma pergunta sobre coronavírus. Eu não sei. Qual é a sua área de atuação? Quais são as principais doenças e lesões que você atende? Você pode fazer esse tipo de pergunta. Ou então, quais são os resultados que você promove? Me faça uma pergunta que eu consiga te ajudar na melhora da dor. Ou então, me faça uma pergunta da dor que você sente, da dor de coluna. Me faça uma pergunta sobre estar acima do peso e como emagrecer. Me faça uma pergunta se você é muito ansioso. O que você quer saber sobre ansiedade? Você pode justamente abrir uma caixinha de perguntas e respostas e as pessoas vão te dizer ali. Ou então, não sei se você percebeu, ontem, se você está no Physiogram, ontem eu disparei uma enquete lá no Physiogram, um link. O que acontece? Eu até brinquei com a minha esposa, porque quando eu postei esse link, gente, eu tenho tema de live postagem para um ano inteirinho. Tem mais de 300 temas ali. Porque foram mais de 300 respostas em 24 horas. Então, quando você pergunta para as pessoas, elas te dizem exatamente o que elas querem saber. Porque de nada adianta, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês aqui na nossa relação aqui. Vamos supor que, sei lá, eu queira entrar aqui numa live para falar sobre mentalidade e mindset. Estou dando um exemplo, tá? Mas você não quer ouvir sobre mentalidade e mindset. Adianta eu querer conversar sobre isso com você, apesar de eu saber que é importante? Não adianta. A mesma coisa acontece com nós fisioterapeutas na hora de conversar com os pacientes. Adianta eu querer conversar com o paciente sobre aparelho se ele não quer saber de aparelho? Adianta eu querer conversar com o paciente sobre a técnica que eu fiz na pós-graduação se ele não quer saber da técnica que eu fiz na pós-graduação? Não adianta, porque ele não vai me dar atenção. Então eu tenho que falar com ele alguma coisa que ele quer ouvir.
No caso, a possibilidade de melhora ou cura da doença e lesão dele. Quem quer emagrecer, como é que eu posso emagrecer? Quem quer melhorar a dor, como é que eu posso melhorar a dor? Enfim, abre uma pergunta e resposta aí e as pessoas vão te dizer. Abre uma enquete, tá? É um exemplo. Aí vamos supor que aconteça que você abre uma enquete e ninguém te responda. Porque é muito comum isso no início, principalmente para quem não utiliza as redes sociais. Pensa assim comigo. Poxa, você nunca conversou comigo. Você nunca conversou comigo. Aí você abre uma enquete. Por que eu tenho que te responder a tua enquete? Se você nunca conversou comigo. Faz sentido isso para você? Então, muitas vezes você não é respondido nas suas enquetes, nas suas perguntas, justamente porque você nunca abriu a possibilidade de conversar com a pessoa. E qual é o momento que você vai passar a ser respondido? A partir do momento que você começar e você fazer postagens com frequência. Aí as pessoas vão te mandar direct, vão perguntar, ó Jorge, poxa, queria tirar uma dúvida sobre isso, sobre aquilo. Então é importante você começar. O quanto antes você começar, mais rápido você começa a criar relacionamento com a galera. Então vamos supor que ninguém te respondeu, você não lembra de um tema de postagem. Eu vou te mostrar agora uma ferramenta, um site, que vai te dar uns 100 temas, no mínimo. No mínimo você tem uns 100 temas com esse site. No mínimo. Então, vai te ajudar como um pontapé inicial. Eu tenho certeza disso porque eu já fiz uma live. Isso eu passo para os alunos, eu compartilho com os alunos do Fisioterapeuta 10K. Eu já fiz uma live sobre isso também, até hoje eu recebo feedback sobre esse site. Então é um bom pontapé inicial se você não está sabendo por onde começar. E aí o que acontece? Quem está aqui no Facebook e quem está aqui no YouTube, se você quiser ver o site, vem aqui para o Instagram comigo, @Jorge Vasconcelos Oficial. Por quê? Eu vou ter que pegar o meu celular e apontar para a tela do computador. Então eu não vou conseguir mostrar para você o site. Se você vier aqui comigo para o Instagram, você vai conseguir ver o site. Então põe aí, ó, @Jorge Vasconcelos Oficial. E aí aqui no Stories, você clica no Stories e entra na live para você poder ver, tá? Eu vou beber uma água aqui para dar tempo de vocês entrarem aqui alguns segundinhos, se vocês quiserem, tá? Não é obrigado. Se não, continua aqui comigo e você vai pelo menos saber o site, você não vai conseguir ver ele. Então vamos lá, ó. Deixa eu botar aqui. Vou pegar aqui. Então vamos lá, família. O site é o Deixa eu virar a galera aqui do YouTube um segundinho. Para vocês me verem aqui, né? Galera do YouTube tá aqui. Então vamos lá. Ó, bem aqui, ó, família. Vocês estão vendo aqui, ó? Nossa. Aqui, ó. Answer the Public, tá? www.answerthepublic.com. Esse é o site. Então, vou soletrar aqui, porque aí vai que meu inglês é péssimo e ninguém tá entendendo. Então, www.answerthepublic.com. Answer the Public, tá? Então, você entra nesse site. Ele tem a versão paga, mas você não precisa utilizar a versão paga. Você pode utilizar a versão gratuita mesmo, eu nunca paguei. Então o que você vai fazer? Ó? Você vai descer o site e aqui você vai botar a palavra-chave. Você vai botar em português, né? Antes de te mostrar, ó. Por quê, família? Esse site ele é muito bom e por que ele funciona? Porque ele é um site de pesquisa e de busca que está associado ao Google, ao Yahoo. Ele está associado a essas ferramentas de busca. Então, o que acontece? A palavra-chave que você jogar lá, ele vai te mostrar o que as pessoas mais procuram. Por isso que funciona muito bem o site. Ele está associado às pesquisas de busca. Então, o seu paciente ele vai pesquisar lá. Vamos supor, poxa, eu queria saber informações sobre Parkinson. Só que, às vezes ele joga Parkinson, às vezes ele faz uma pergunta. E a gente vai ver o que geralmente as pessoas procuram. Às vezes ele faz uma pergunta sobre Pilates. Às vezes ele faz uma pergunta sobre o idoso. Eu não sei, bora ver aqui. Faz o seguinte, ó. Deixa aqui a palavra-chave. Deixa aqui uma palavra-chave aqui da sua área de atuação, se você quiser. Porque eu jogo o seu exemplo,
tá bom? Joga um exemplo seu aqui. Então, vamos lá. Então, funciona demais esse site aqui. Porque ele vai te falar exatamente o que as pessoas mais procuram. Aí você tem que botar o português aqui, né, do Brasil. O que as pessoas mais procuram no Brasil relacionado a isso que você quer saber? Então, ó, a galera tá perguntando aqui. Repete, por favor. Vou botar aqui o site. Ó, Answer the Public. Bate um print aí, bate um print. Opa. Só bater um print. Foi? Bateram o print? Então, Answer the Public. Tá? Então, ó, a galera tá aqui pedindo Pilates, né? Então, eu vou botar aqui o Pilates. Pilates. O que a galera procura sobre Pilates? Bora ver? Ó, aqui, ó. Esse que tá virar pra você, ó. Escrevi Pilates aqui, tá em português. E vou botar a pesquisar. Enquanto ele vai carregar... Tá carregando aí, eu acho. Ó, tá carregando. Vou te mostrar aqui um outro exemplo que eu já joguei aqui enquanto ele tá carregando, porque às vezes demora um pouquinho, ó. Eu botei Parkinson aí, para quem atende idoso. Para quem entende geriatria, para quem entende idoso. Botei Parkinson. Ó, só aqui com a palavra Parkinson, com essa palavra-chave, ele me mostrou 70 temas de postagem. 70 coisas que as pessoas perguntam, que as pessoas pesquisam. Que quando elas vêm nesse site de busca, elas pesquisam. Cada pergunta... Cadê você? Opa! Bora, fi! Não tá virando. Ó. Ó, cada pergunta é um tema de postagem. Cada resposta que você daria é justamente o que você vai falar no texto, é justamente o que você vai falar na foto. Então, 70, só de Parkinson. Se você atende idoso. Ó, não vou ler os 70, vou ler só aqui alguns, ó. Ó, por que Parkinson é mais comum em homens? Então, provavelmente, quem é homem e tem Parkinson é uma pergunta que eles se fazem. Você poderia estar respondendo. Você está começando a perceber que por que Parkinson é mais comum em homem? Você está começando a perceber que é algo do interesse dele? O homem que tem um Parkinson, ele se pergunta assim, nossa, por que eu peguei Parkinson? Por que isso é mais comum em homem? Então ele quer saber dele. É algo do interesse dele. Bora ver outra aqui? Então, ó, por exemplo, sei lá. Às vezes eles dão um tema aqui que não rola, né? Então, por exemplo, Parkinson São Paulo. Eu acho que não tem nada a ver. Mas qual o tratamento para Parkinson? As pessoas querem saber, ó. Qual o medicamento para Parkinson? Então aqui depois você vai ver aqui. O que o Parkinson provoca? Então aqui depois você vai ver, você anota. Tem alguns temas que eles vão sugerir, tipo aqui, ele botou Parkinson São Paulo, Parkinson São Carlos. Que aí, claro, isso não é um tema, então você vai ter que filtrar, tá bom? Mas se você atende, sei lá, você tem que parar e pensar, quais são as palavras-chave do seu atendimento? É idoso? Joga idoso aqui, vê o que aparece. É Parkinson? É Alzheimer? Joga Alzheimer. E aí ele vai te dizer. Bora ver aqui no Pilates? Ó, no Pilates deu 80 pesquisas. 80 coisas aqui, ó. Então, cadê? Pilates. Cadê? Ó, onde fazer Pilates? Pilates em casa. Como o Pilates funciona? Né? Como a palavra é Pilates, então vai estar relacionado ao Pilates. Então, por que Pilates é tão caro? Olha que legal. Olha que legal a pergunta que os pacientes se fazem. Por que Pilates é tão caro? Será que é caro mesmo? Porque o que acontece? Se a pessoa fica sem o Pilates, ela sente dor. Por exemplo, ela sente dor. Até que ponto vale a pena ela continuar sentindo dor? Caro ela ter dor. Caro ela não conseguir jogar bola. Caro ela não conseguir correr por conta da dor dela. Então, isso é uma pergunta que os pacientes se fazem e que você pode fazer uma postagem sobre isso. Quizá você já deve até pensar numa resposta quando se algum paciente falar assim, por que o seu tratamento é caro?
Você pode argumentar. Existe uma coisa que se chama custo por oportunidade. Então, o que significa custo por oportunidade? Tem o custo de oportunidade de saúde. Então, se a pessoa está com dor, ela está perdendo alguma coisa na vida dela. Estou dando um exemplo, tá? Porque foi o exemplo que veio na minha cabeça. Mas se ela está com dor, ela está perdendo algo na vida dela. Às vezes ela está perdendo um lazer com o filho que ela não consegue mais brincar, ela não consegue carregar o bebê dela, porque ela está com dor. Então, esse é o custo de oportunidade de saúde. Aí você fala assim, até que ponto você quer perder a infância do seu filho só porque você não quer tratar dor? Então isso é um custo de oportunidade de saúde. Custo de oportunidade de tempo. Tem gente que fica fazendo anos e anos de fisioterapia e não melhora. Poxa, será que no seu Pilates não dá para melhorar no primeiro mês? Então ela vai querer ficar 1 ano fazendo fisioterapia sem ter melhora? Isso é um custo de oportunidade de tempo. Custo de oportunidade de dinheiro. A pessoa que faz um tratamento e não tem resultado, ela está investindo ali um dinheiro naquele tratamento. Mas com você, vamos supor que era, sei lá, em 1 mês também, 1 semana na primeira sessão, sei lá. Então, é o famoso barato que sai caro. Com você é diferente. Então, caro, você tem que argumentar com o seu paciente. Mostrar os pós e os contras, porque muitas vezes ele não enxerga isso. Tá bom? Então, ó. O Pilates é bom pra quê? Então, as pessoas perguntam. Então, você vem aqui no Answer the Public e joga aqui. E vê o que as pessoas querem saber. Me diz aí, o que você achou desse site? O que você achou desse site? Você aí que está no YouTube, infelizmente você não viu o site, né? E tá tudo bem. Mas vou escrever aqui para você, ó, nos comentários. Ok? Ó, ótima, show, gostei. Answer the Public. Ótima, show, gostei. Massa. Então, família, qual é a tarefa dessa live? Para quando a gente chegar na live de postagem, fazendo postagem na prática ao vivo, você saber, né, qual é a postagem que você vai fazer. Opa! Então qual é a tarefa dessa live que eu deixo para você? Ah, vai cair. Foi? Agora, então qual é a tarefa dessa live, família? Você ao final aqui, você definir no mínimo uma postagem. Define um tema de uma postagem. Um tema só. Um tema. Ou, se você for daquele que está disposto a ganhar acima de 10 mil por mês, já define 10 temas. Já define 100 temas. Ou mais. Define o tema da postagem, porque isso faz total diferença. Afinal de contas, como é que você vai fazer uma postagem se você nem sabe o que você vai falar? Qual é o tema que você vai abordar? É importante ter um tema. Então, de forma prática aqui, eu te mostrei que em questão de, sei lá, minutos, se você jogar aqui nesse site, no Answer the Public, questão de minutos você tem um tema. Você tem 100 temas aí. Porque você pode jogar 2 palavras-chave. Ou 3, ou mais, se assim você quiser. Tá bom? Isso faz sentido para vocês? Então, ó, se eu conseguir te ajudar de alguma forma, pega aqui, ó, e compartilha essa live com outros fisioterapeutas que você conhece. Compartilha para eles terem a oportunidade de também irem rumo aos seus 10 mil por mês. Seja se você está aqui no Instagram, se você está aqui no YouTube, ou se você está aqui no Facebook. Compartilha com eles e chama assim, ó, tem live todo dia de segunda a sexta, sempre às 11h57 da manhã pra gente almoçar juntos e 8h57 da noite pra gente jantar juntos. E muito obrigado aqui pelo feedback aqui. Fico feliz de ter conseguido ajudar vocês de uma forma prática, tá? Aqui é vida real. Eu gosto de falar aqui, ó, faz isso aqui, porque aí você tem a chance de colocar em prática imediatamente e bora rumo aos seus 10 mil por mês, porque eu quero contar a sua história agora. Quem tá aí no Telegram viu que eu mandei aí no caso, o vídeo da Thaís, né? Ela chegou aos seus primeiros 10 mil por mês agora, no mês de abril. O seu primeiro 10 mil por mês. Olha que massa! Eu quero que você também conte a sua história. Eu quero que você também chegue aos seus 10 mil por mês. Para eu poder te mandar uma champanhe no final do ano e a gente comemorar isso juntos. Um ano de crescimento. Um ano de crescimento de verdade.
né? Isso é importante. Então, para isso, você precisa colocar em prática. Você precisa fazer o que tem que ser feito. Então, o que eu vou pedir para você? Ó, vou escrever aqui de novo no YouTube aqui. O que eu vou pedir para você? Me manda o seu depoimento sincero. O que você achou dessa live? Me manda o seu depoimento sincero. George, me ajudou e gostei por isso. Ou então, George, eu não gostei, perdi meu tempo e tá tudo bem. Me fala por que você não gostou, porque aí eu tenho oportunidade de melhorar, tá? Eu sou um cara muito aberto. Então me manda lá no direct, me manda uma mensagem lá com o seu depoimento. Você sempre me incentiva a melhorar. É sempre proveitoso assistir você. Obrigado, Ju. Cada dia algo novo, muito bom. Obrigado, Daniela. Eu vou conseguir. É isso aí, Cíntia. Edva, em nome de Jesus, vamos junto. Gratidão. Foi muito bom, meu amigo. Elogios. Então, família, eu vou te esperar amanhã às 11h57 da manhã e às 8h57 da noite. Eu quero almoçar e jantar com você, então não me deixa sozinho aqui. Vamos lá, rumo aos seus 10 mil por mês com mais dicas práticas. Tá bom? Olha o Michael aqui no YouTube. Obrigado pelo conteúdo, muito bom. Muito obrigado, família. Ó, deixa aí o joinha se você está aqui no YouTube, curte aí, se inscreve no canal, aperta no sino e eu espero vocês amanhã, tá bom? Um beijo para quem for de beijo, um abraço para quem for de abraço. Ó, tem gente nova aqui, ó. Amei, minha primeira live, primeira vez que escuto você, amei. Obrigado. Então é isso aí. Então eu espero vocês amanhã ao vivo nesse mesmo bate-canal, nesses mesmos horários. Tchau, tchau e até amanhã.